Hello, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Gláucia. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês o que eu não contei no relato de parto. Esse vídeo vai ser um pouco difícil pra mim. Se eu chorar, vocês me desculpem, mas é que esse assunto ainda mexe muito comigo. Então, muito provavelmente eu vou chorar. Eu vou começar contando que a gente começou, quando a gente começou a conversar, eu e meu marido, sobre aonde a gente ganharia o Júnior, a gente cogitou a maternidade de Campinas e o Hospital Renascença. E assim, eu sou doula, pra quem não sabe, eu sou doula também, e eu já tinha acompanhado alguns partos na maternidade de Campinas. E assim, em relação aos profissionais, a equipe, eu tinha certeza da assistência humanizada. Realmente, eu acho que não existe hospital melhor aqui na região do que a maternidade de Campinas para se ganhar um bebê. Só que eu tinha bastante medo em relação ao trabalho de parto, porque na maternidade de Campinas tem a sala pré-parto, né, que é uma sala com várias pessoas, com cortinas entre uma maca e a outra. Então, assim, era um ambiente que eu tinha um pouco de receio, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar em trabalho de parto, então eu ficava pensando que eu ia ficar restrita a um espaço muito pequeno, que é só ali, porque tem outras mulheres com outros maridos e tal ali ao redor, é um banheiro só, é o SUS e o convênio junto, então eu fiquei pensando, eu já acompanhei mulheres que não conseguiram vaga no pré-parto rápido, a gente ficou um pouco mais de tempo lá embaixo na sala de medicação esperando vagar espaço para a gente conseguir subir pro pré-parto. Então, enfim, isso era uma coisa que me pegava. E quando eu conheci o Renascença, eu fiquei feliz, porque lá tem a APPP, que é a sala pré-parto, parto e pós-parto. Então, é um lugar onde a gente tinha a possibilidade de usar a piscina, né, se a gente quisesse. A minha doula tinha piscina para emprestar, então era uma super possibilidade de usar. Lá como é uma sala grande, a gente conseguiria usar a bola com mais tranquilidade, o cavalo, enfim, ter mais coisas ao meu favor. Que eu não precisasse ficar literalmente deitada em cima de uma maca, como eu imaginei que talvez eu tivesse que ficar na maternidade de Campinas. Então a gente tinha optado pelo Hospital Renascença. E também lá no Hospital Renascença, quem faz, né, quem assiste os partos são enfermeiras obstétricas, não sei, enfim, são enfermeiras. E isso me tranquilizou, porque eu falei, nossa, com enfermeiras, eu prefiro que seja com enfermeiras do que com um obstetra. Eu acho que as enfermeiras, elas são mais atualizadas, elas são mais humanizadas, eu prefiro, né, eu fiquei feliz com essa possibilidade. Com essa informação, né? Quando eu fui lá conhecer o hospital, eu visitei os 2 hospitais e tudo. Mas a realidade é que foi realmente, enfim, vou chegar lá. Até então, para quem já assistiu meu relato de parto, viu que eu cheguei, eu já tava com a dilatação bem avançada e tudo mais. Subi pro pré-parto, lá eu fiquei sozinha. Era uma coisa que eu realmente não queria, tava no meu plano de parto que eu não queria ficar sozinha hora nenhuma, então eu queria ficar ou com minha doula ou com meu marido o tempo todo, possivelmente com os dois, mas se nenhum dos dois pudesse ficar juntos, que pelo menos um estivesse comigo. E aí chegamos na hora que os enfermeiros me levaram pro centro obstétrico. Eu gostaria de ter tido meu bebê numa PPP, mas eu acho que o hospital estava cheio, então tinham 2 salas de PPP e 2 centros obstétricos. Mas eu acho que como a minha dilatação estava muito avançada e as outras 2 salas estavam ocupadas, me levaram para o centro obstétrico. Chegando lá, eles me pararam a maca em frente à porta cinza. E quando eu entrei, eles me empurraram a maca pro lado de dentro, né, do centro obstétrico, passaram pela porta, me colocaram lá do lado. E a hora que eu tava lá do lado, eu cheguei numa contração. A enfermeira obstétrica falou assim pra mim:
eu preciso que você passe para outra maca, porque o seu bebê nasce na próxima contração. Mas eu não realizei aquilo naquele momento, eu estava no meio de uma contração. Todo mundo sabe que no meio de uma contração você não fala com a gestante, deixa ela, a hora que passar você conversa. E eu ainda consegui responder ela no meio da contração. Eu falei, eu tô no meio de uma contração, eu não vou conseguir passar agora, espera um pouquinho. No que eu falei isso, ela berrou comigo. Ela falou, você precisa passar para outra maca agora, porque o seu bebê nasce na próxima contração. Eu ignorei completamente o que ela falou e pulei pra maca quando a contração passou. Quando eu pulei pra outra maca, eu perguntei pra ela. Eu falei, cadê o meu marido? Cadê a minha doula? E aí ela falou, ninguém vai chegar a tempo não, não vai ter ninguém aqui não. Nisso eu lembrei que ela tinha me falado que o meu bebê ia nascer na próxima contração e eu passei a mão em mim mesma. Eu passei a mão na minha perereca e eu senti o cabelinho, a cabecinha dele. E aquilo me deu uma força, um ânimo tão grande. Mas a hora que eu passei a mão, ela berrou assim, tira a mão daí, tira a mão daí, tira a mão daí. Quem vai colocar a mão aí agora sou eu, tira a mão daí. Ela berrou assim comigo. Eu já tinha sentido a cabecinha do meu bebê, então eu tirei a mão. Mas foi tudo muito rápido, né? No que eu tirei a mão, uma pessoa, não me pergunte quem, eu não sei quem era, pegou a escadinha que estava embaixo da maca do centro obstétrico, puxou e veio para colocar as duas mãos em cima da minha barriga para fazer a manobra de Christeler em mim. Que é aquela manobra onde a pessoa ela apoia o fundo do útero, né, aqui em cima, e você faz a força e ela empurra pro seu bebê nascer. No que fizeram isso, que eu vi que a moça ia colocar a mão em cima de mim, eu bati a mão na mão dela e falei, tira a mão daí, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E aí eu empurrei a mão, a pessoa saiu, empurrou a cadeira, a escadinha de volta para debaixo da maca e saiu de perto. E aí nisso eu fiz a força e a cabecinha do meu bebê saiu. No que a cabecinha do meu bebê saiu, eu empurrei o corpo para trás para tomar ar. Porque não tem problema que o bebê fique com a cabeça de fora, né? Que ele nasça em duas contrações diferentes, não tem problema. Então, o que eu pensei? Acabou a minha contração, eu vou tomar o ar, na próxima contração, ele termina de nascer. No que eu inclinei o corpo para trás, ela falou assim, continua empurrando, seu bebê precisa nascer agora. E aí, eu inclinei o meu corpo para frente e fiz mais uma força. E isso eu não sei explicar, se foi outra contração ou se eu só empurrei porque ela tinha me pedido para empurrar. Porque a hora que eu olhei para baixo, que eu tomei o ar e que eu olhei para baixo, ele estava com a cabeça do meu bebê nas mãos dela e ela meio que estava mexendo a cabeça dele, bem que puxando ele para nascer. E aí eu fiz a força e o Júnior nasceu. No que o Júnior nasceu, ela segurou ele pela cabeça e no bumbum, né? E já foi ajeitando para cortar o cordão umbilical. E era uma coisa que estava no meu plano de parto, que eu não queria eu queria o clampeamento tardio do cordão. Que é uma coisa que eu vou explicar pra vocês, né? Essa escolha, enfim, tudo no vídeo do meu plano de parto, depois eu conto pra vocês. Mas enfim, eu não queria que cortasse o cordão umbilical na mesma hora. E a hora que eu vi que ela ia cortar o cordão umbilical, eu falei, não corta agora não, espera um pouquinho. Aí ela falou assim, Ela falou assim, seu bebê tá cianótico, ele precisa terminar de nascer agora. No que ela falou isso, eu olhei pra cara dela e eu sabia que cianose, né, o bebê estar roxinho não era um problema. Ele estava dentro da minha barriga, ele não tinha contato com oxigênio. Ele recebeu oxigênio através do cordão umbilical. Então, quando o bebê nasce, é perfeitamente normal que ele nasça roxinho, não tem problema nenhum. E eu lembro de pensar nessa hora, eu lembro de olhar e falar, qual que é o problema do bebê estar cianótico? Não tem problema nenhum com isso. E aí, eu fiz, tá, vai. Aí ela cortou
e entregou pra pediatra. Ela não entregou meu bebê pra mim. Eu não fui a primeira pessoa a pegar ele no colo quando ele nasceu. Mas tudo bem. Ela entregou, tudo bem? Bosta nenhuma, né? Mas enfim. Ela entregou ele pra pediatra. Nessa hora meu marido chegou. E meu marido ficou lá junto com ele, né? Junto ali com a pediatra e tal. A pediatra passou um paninho nele, no rostinho, sei lá, o que foi que ela fez. E já trouxe ele pra mim. No que ela trouxe pra mim, eu fiquei ali namorando ele, a gente ali naquele chamego, aquela coisa gostosa, nós três, aquela emoção, o nascimento do meu primeiro filho. Eu ainda tava digerindo tudo aquilo que tinha acontecido, que ele tinha nascido, meu marido não tinha visto, não tinha fotógrafa, não tinha doula, não tinha ninguém, tava só eu sozinha na sala. De repente eu sinto uma dor, e eu comecei a procurar o que era aquilo que eu tava sentindo. Quando eu olho, ela tava meio que atrás, assim, meio, sei lá, não sei explicar. Meu bebê tava aqui, eu tava olhando pro meu bebê e ela tava meio que atrás, assim. E ela estava massageando a minha barriga pra minha placenta nascer. Gente, eu não sei explicar a dor que eu senti com essa massagem. Eu senti uma dor tão absurda, tão grande, muito maior do que uma contração, muito maior. E aí, ela tava fazendo isso, aí eu falei, para, tá doendo. Aí ela falou, sua placenta precisa nascer. Eu falei, eu sei, mas eu tô com meu bebê no colo, por favor. Espera eu devolver ele, tirar ele do meu colo. Ela ficou com uma cara deste tamanho, saiu dali e foi no meio das minhas pernas de volta. E nisso, eu não sei explicar pra vocês, eu não tava me lembrando que eu tava ali, sabe? Eu tava num momento tão apaixonada pelo meu filho, né, com meu marido ali do meu lado, o nascimento do nosso primeiro filho, tão emocionada com aquilo tudo, e ela simplesmente não teve respeito por nada. O Júnior tá chorando. Tá lá com meu pai. E aí foi aí que eu percebi que eu fui reparar o que ela tava fazendo. Ela tinha clampeado o cordão umbilical, então é uma tesourona assim que ela trava, né? E ela enrolou o cordão umbilical nessa tesoura e ela ficava puxando a tesoura e rodando assim. E puxava, e rodava, e puxava, e rodava. Puxando a minha placenta pra minha placenta nascer. Quando ela tava fazendo isso, eu não tava sentindo tanta dor. Eu não sei se eu tava meio anestesiada com tudo que tinha acontecido e tal, mas eu não tava sentindo dor. Daqui a pouco, ela veio de novo do outro lado e continuou massageando a minha barriga. Só que a hora que ela encostou a mão na minha barriga, que eu senti aquela dor, eu grudei na mão dela bem firme e eu falei, para, tá doendo. Aí ela falou assim, mas a sua placenta precisa nascer. Eu falei, tá, mas espera eu tirar o bebê do meu colo. E aí eu olhei pro meu marido e falei, pega ele do meu colo, por favor. E ela pegou, o Caleb pegou o Júnior do meu colo. E ela foi fazendo a massagem ali e tal. Saiu de perto de mim, com uma cara bem feia. E foi pro meio das minhas pernas. E pediu pra fazer uma força. Eu fiz a força e a placenta terminou de nascer. E aí nisso, o Júnior, aí foi colocar o Júnior pra pesar, pra medir, não sei o que lá, nananã. Ela começou a suturar, fazer os pontinhos lá embaixo, né? Nisso minha doula chegou. E aí minha doula veio, o Caleb tava com o Júnior, com a pediatra no bercinho. E a doula do meu lado aqui, né? E a gente conversando e tal. E junto a mulher, né, gente? A gente sabe que a gente começa a papiar, falar, não sei o que lá, nananã. A Giovana impressionada que o Júnior já tinha nascido, que ninguém tinha visto, que fotógrafo não tinha chegado, não sei o que lá, nananã, enfim. Aí, a gente conversando e ela suturando. No que ela acabou a sutura, ela sentou numa cadeira bem pertinho do lado esquerdo, assim, a Giovana aqui atrás de mim, eu deitada e ela sentada ali pertinho. Nisso, ela olhou pra mim. E eu acho que foi nessa hora que ela percebeu a cagada gigantesca que ela tinha feito. Que eu não tava inocente ali. Eu não tava sem saber o que tava acontecendo.
E eu acho que isso foi um presente de Deus pra mim. Eu tava muito consciente, eu tava muito lúcida. Nesse momento, eu acho que como eu tava sozinha, que era uma coisa que eu definitivamente não queria, eu não sei, parece que os meus sentidos aguçaram, assim, por mais que eu tivesse naquela loucura de expulsivo, naquela loucura, eu tava consciente de tudo que tava acontecendo ao meu redor. E ela sentada ali, ela olhou pra mim e falou assim: Gláucia, eu sinto muito que as coisas não tenham acontecido do jeito que você gostaria que tivesse acontecido. Mas você chegou, seu bebê já estava nascendo. Toda a falta de humanização dela, de assistência humanizada dela, ela justificou com o fato de que eu cheguei com meu bebê nascendo. Veja, o parto humanizado, ele enfim, tem um monte de gente que não entende muito bem o que é um parto humanizado. Isso também pode ser papo para outro vídeo, mas assim, resumidamente, a humanização, ela começa na assistência. Ela começa na equipe. É a equipe te tratar como uma pessoa, como a protagonista da situação. Quem tá parindo é que tem que escolher o que quer. O mínimo, ela não teve assim, o mínimo de humanização pra comigo, sabe? Ela não se apresentou. Eu não sabia o nome dela até então. Ela não se apresentou pra mim. Até hoje eu não sei o nome dela porque ela não se apresentou. Ela não perguntou nada, então ela não pediu autorização pra cortar o cordão. Ela não pediu autorização pra fazer a massagem. Ela forçou o nascimento da minha placenta, que resultou num sangramento extra. Então, como eu sangrei mais do que o normal, elas tiveram que colocar um acesso venoso em mim e colocar a medicação para que um pouco mais do que geralmente já se coloca para conter o sangramento. Eu tive que tomar, acho que 2 ou 3 vezes mais para conseguir conter o sangramento que eu tive, porque eu acho que ela forçou tanto o nascimento da minha placenta que foi um negócio, assim, foi forçado mesmo. Não tinha necessidade daquele desespero todo para que o parto acabasse, porque o parto só acaba depois que a placenta nasce. E ela justificou tudo isso com o fato de eu chegar com o meu bebê nascendo. E eu tava com tanta raiva dela, eu tava tão chateada com tudo aquilo que tinha acontecido, eu fiquei tão frustrada, sabe, por não ter sido a primeira pessoa que pegou meu bebê no colo, por não ter conseguido amamentar ele ainda ligado no cordão, eu não consegui pegar ele no colo ligado no cordão. Que a única coisa que eu respondi pra ela foi: tudo bem, não tem problema. Eu não consegui responder mais nada. Depois que ela falou isso, ela saiu de perto. E a Giovana, minha doula, conversando comigo, ela falou: nossa, amiga, você foi muito sortuda, você pegou uma equipe ótima, né? Eu falei: ótima? A gente já conversa, eu já te conto tudo o que aconteceu. Aí a Giovana fez: o quê? Eu falei: deixa a gente sair daqui, eu já te conto. E aí, ela tinha terminado de dar os pontos e tal, me levou pra recuperação. Quando chegou na recuperação, eu olhei no relógio e era 10:50. O Júnior nasceu 5:50 e já era 10:50. Eu não tinha amamentado ainda na primeira hora de vida, que era outra coisa que eu queria muito que acontecesse. E aí eu falei, alguém pode me ajudar a colocar o Júnior no peito? Porque ele tá chorando, ele tava deitado em cima de mim, chorando, querendo mamar. E eu não tinha jeito de colocar, porque eu tava deitada em 180 graus. Ela disse que por causa do sangramento e tal, ela não podia levar, né, a cabeceira da cama, que eu tinha que ficar deitada. E aí eu falei: alguém pode me ajudar a colocar ele no peito, porque ele tá chorando, ele tá aqui, eu tô aqui, não tem por que eu não amamentar. E ela falou assim: então, mas a médica pediu alguns exames e eu só posso te ajudar a colocar ele no peito depois que os resultados dos exames saírem. Falei: mas por quê? A minha documentação tá toda aí, todos os exames que eu tinha que fazer, que meu médico pediu, estão aí. Ela não achou algum resultado de exame? Ela falou: então, eu não sei o que aconteceu, só sei que ela pediu e eu só posso te ajudar depois que o resultado chegar. E saiu de perto. No
que ela saiu de perto, eu falei, Giovana, Caleb, me ajuda aqui a colocar o Júnior no peito, porque não tem cabimento. O filho é meu, o peito é meu, o corpo é meu, eu tô aqui, ele tá aqui, não tem motivo pra eu não amamentar. Ele tá aqui chorando, vou deixar ele chorar? Por quê? E aí, só que eu tava deitada, eu precisava de ajuda, né? O Caleb segurou o corpinho, a Giovana segurou a cabecinha dele e tal. E aí, deitada ali, eu consegui dar um pouco de mamar pra ele mamou. E as coisas, enfim, se acertaram e tal. E quando ela viu, eu já tava amamentando. Ela não falou nada. Eu também não pedi, não perguntei nada mais. Que eu falei, não interessa, o filho é meu. Eu sei, se eu tivesse algum problema, meu médico já tinha me orientado, né? Em relação a isso, o meu médico não falou, meus exames estão ótimos, não tem por que eu não amamentar. E aí, enfim, foi mais uma coisa. E fora isso, teve uma coisa que também me atrapalhou muito na recuperação, que foram os pontos que ela me deu. Quando eu voltei no retorno, né, quando eu fiz o retorno puerperal, depois de uns 50, 60 dias do nascimento do Júnior, que o meu médico me analisou, ele falou assim que varia muito de postura para postura, né, profissional para profissional, mas que os pontos que eu tinha tomado, se ele tivesse me assistindo, né, ele não teria dado ponto nenhum. Porque era um machucadinho tão pequenininho que o ponto incomoda mais do que a cicatrização sozinha, que o meu corpo sozinho ele teria conseguido cicatrizar, não precisaria do ponto. E ela, por falta de me deu 4. E ela me deu um ponto que, assim, eu não sei dizer muito bem. Mas existe um famoso ponto do marido. Eu não sei quem conhece essa fala e tal, mas assim, tem o vezinho, né, da perereca ali, naquela parte de baixo, que é uma pelinha na parte de baixo. E esse ponto do marido é um ponto que é pra fechar mais além do que é necessário. Eu não sei se eu tive uma laceração ali, eu não sei se chegou a machucar ali, só sei que eu tive um ponto bem nesse vezinho da perereca embaixo. Que pra tudo que vocês imaginarem, aquele ponto doía. Pra sentar doía, pra levantar doía, pra fazer xixi doía, pra lavar doía, pra tudo doía. Eu passei muito spray de andoba pra aliviar, que é um spray que ele é um pouco mentolado, assim, então ele dá uma anestesiada, que foi o que me ajudou muito, mas assim, até esse ponto cair, eu sofri muito pra sentar. Aí, tipo, eu tinha que amamentar sentada e ficar sentada, ereta, em cima daquele ponto, doeu tanto, tanto. Enfim, todo o receio que eu tinha em relação... Consegui segurar até agora. E depois de ter passado por isso, eu vi que todo o receio que eu tinha com o hospital tinha fundamento. Eu sei que Deus é perfeito, Ele não permite que a gente passe por coisas que a gente não aguentaria, né? Então foi permissão de Deus que eu vivesse tudo isso. Graças a Deus eu era uma pessoa e eu sou uma pessoa muito bem informada em relação ao parto. Eu estudei muito para parir, eu me preparei muito. Então eu não caí nas violências obstétricas físicas, né? Tipo, não fizeram a manobra de Cristaleira em mim, mas eu considero sim que tudo isso que eu passei, essa rispidez na resposta, essa forma que ela acelerou tudo acontecer, a falta de conversa, de diálogo no meu parto, ela não me perguntou nada, ela não me respondeu nada. Ela foi extremamente grossa. Eu tenho uma foto dela sem querer, porque eu não tenho o nome, né? Mas a foto, o Caleb, na hora que tava tirando foto de tudo, do Júnior, papapá e tal, tirou uma foto da cara dela, então eu tenho a cara dela até hoje no álbum, né? E assim, ela conseguiu manchar esse dia. É lógico que é assim o dia mais feliz da minha vida. Foi o nascimento do meu primeiro filho, do jeito que eu sempre sonhei, num parto natural. Graças a Deus ele nasceu muito bem. Quando ela falou que ele estava cianótico, que ele precisava terminar de nascer, não sei o que lá, nananã.
o Apgar dele, que é um exame, né, que a médica, que a pediatra faz, verificando, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, o Apgar dele foi 9/10, então ele nasceu bem, ele não tinha motivo nenhum para acelerar o processo. E ela, como profissional, ela foi péssima experiência. Foi uma experiência, assim, que eu não desejo pra ninguém, e a minha intenção gravando esse vídeo é pra te falar, você grávida, que vai parir num hospital, preste atenção, estude, busque informação, porque pra gente sofrer uma coisa que não é necessário da gente sofrer é muito rápido. A realidade obstétrica no Brasil é triste, é cruel para com as mulheres. Então, se empodere, pesquise. A dona do seu corpo é você. Ninguém mais tem poder sobre o seu corpo. Tudo que for feito no seu corpo, ele tem que ser questionado, tem que pedir. Os profissionais não podem simplesmente mexer e fazer, né, fora de uma emergência. Lógico que numa emergência é completamente diferente. Mas num parto que tá fluindo, que as coisas estão acontecendo, que não tem motivo para acelerar, não tem por que fazer. Então, busque informação. Não deixe que as pessoas façam com que você seja secundária, sabe assim? É você que tá vivendo o momento, é você que tem que mandar em tudo que tá acontecendo. Mas para que você consiga se colocar em primeiro lugar nessa situação, nessa posição, você precisa estar bem informada. Graças a Deus eu tive uma experiência ok, assim, ela não teve tempo de fazer uma episiotomia em mim, porque eu acho que se ela tivesse tido tempo, ela teria feito. A episiotomia é aquele corte que fazem na diagonal. Vou colocar uma foto aqui pra vocês. Que é totalmente contra e também é considerado uma violência obstétrica. Eu acho que ela só não fez porque não deu tempo mesmo. Eu já cheguei com o Júnior com a cabeça de fora praticamente. Por isso que ela não fez e, enfim. Foi muito triste, por muito tempo eu chorei. E eu notifiquei o hospital. Conversei com algumas amigas advogadas e elas me disseram que se eu quisesse, caberia sim processo. Eu não quis, porque é uma história que mexe tanto comigo até hoje, que eu não achei que valia a pena repetir tantas vezes ainda essa história, então eu preferi não. Mas eu notifiquei o hospital, eu fiz um e-mail relatando tudo que tinha acontecido, como eu me sentia. Eu recebi uma ligação do hospital, foi alguém do RH, eu não sei também te dizer exatamente quem foi, mas foi alguém de gerência de RH que me ligou, perguntando, querendo saber, ouvir da minha boca exatamente tudo que tinha acontecido. Eu contei. E essa pessoa que me ligou disse que providências iam ser tomadas para eu não me preocupar que isso não ia voltar a acontecer. E o que eu respondi foi exatamente isso. Eu falei, eu tô falando exatamente por esse motivo, porque eu não gostaria que outras mulheres passassem pelo mesmo que eu passei. Então é isso. Se empoderem, pesquisem, procurem profissionais atualizados, procurem o melhor dentro das opções que vocês têm. Procurem relatos de pessoas que tiveram os seus bebês ali, no mesmo lugar onde você pretende ganhar o seu bebê. E é isso. Eu oro para que essa realidade no Brasil mude. Esse canal, ele foi feito justamente para isso, porque eu acho que quanto mais informações a gente tiver, mais a gente consegue mudar esse cenário. E o que vocês precisarem de ajuda, o que vocês quiserem compartilhar, por favor, coloquem aqui nos comentários se vocês já sofreram também violência obstétrica. E, enfim, é isso. Esse vídeo não foi muito legal, mas ele é necessário. Ele é necessário para que a gente consiga cada vez mais
melhorar essa situação, porque a gente não vai conseguir mudar nem melhorar o mundo antes de mudar e melhorar a forma de nascer. Tudo começa no respeito ao nascimento. Tudo começa com as nossas crianças saindo das nossas barrigas. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like aqui embaixo pra mim, por favor, e se inscreve, tá bom? Um beijo. Até o próximo. Tchau.